Portugal, viva Cristo Rei, viva a Associação Esquinas. No nosso sexto episódio da Melhor Defesa é o Ataque, procuraremos refutar as falsas contradições bíblicas. Antes de começar, gostaria de fazer um apelo a todos aqueles que apreciam o nosso trabalho, que se identificam com a nossa causa, com o munos do nosso movimento, que, que queira juntar-se à nossa família enquanto sócios, porque as associações vivem dos seus sócios, as raízes da árvore associativista são os seus sócios. Portanto, se professarem estes valores e se professarem estas virtudes, estas ideias, serão muito bem-vindos e cá estaremos para vos receber com grande júbilo. Vamos então começar o nosso episódio. Portanto, será que a Sagrada Escritura tem contradições? Isto é um dos argumentos mais utilizados pela escola neo-ateia, nomeadamente na internet. Apesar de existirem abundantes estudos, alguns deles académicos, nos quais se procura provar que a escritura tem contradições, apesar desse lado académico, existem muitos sites por essa internet fora que acham que encontraram uma espécie de pólvora teológica e que desmontam toda a fé, dizendo: não, vejam como a Bíblia tem contradições. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode estar em contradições, portanto, Deus não existe. E de certa maneira têm razão. A Bíblia não pode entrar em contradição, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o ser de Deus é perfeito e está, portanto, imune ao erro. Se está imune ao erro, Deus não pode errar. E se a Bíblia é a palavra de Deus, não pode errar, não pode ter erros de maneira nenhuma. Portanto, é impossível estar em contradição. Se nós acharmos isso, se nós formos um católico ou qualquer outro cristão que acredite que a Bíblia está em contradição, mais vale irmos para outra religião ou não ter religião nenhuma. E como é que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e não está aivada de erros? Primeiro, a própria Escritura declara: toda a Escritura é divinamente inspirada, como São Paulo escreveu. Mas não é suficiente. Nós também temos que ter a transmissão da fé através da Igreja Católica, fundada por Cristo, que deposita, que é a depositária da fé, que é o cofre da fé, o corpo místico de Cristo, e que, através da tradição e dos ensinamentos da Igreja e dos papas e dos pensadores e dos doutores da Igreja, nós podemos confiar na, na Sagrada Escritura como sendo perfeita. Por exemplo, na sua encíclica Divino Afflante Spiritu, o Papa Pio XII declarou exatamente que os autores das Escrituras são divinos, foram divinamente inspirados. São Pio X, na encíclica Pascendi, também fala nisso. Portanto, estamos a falar dos sucessores de São Pedro, a quem Cristo deu a chave da igreja, da sua igreja. Portanto, eles não podem estar errados neste tipo de matérias, neste tipo de ensinamentos, são infalíveis. E depois, o próprio Cristo é a prova da inenarrância bíblica, não só pelos milagres, sendo o maior deles a ressurreição, mas também porque ele próprio declarou que a Escritura era válida e verdadeira, porque ele diversas vezes citou o Antigo Testamento, como por exemplo em Isaías 60, leu Isaías 61, declarando-se e anunciando ser o escolhido de Deus, o Messias, o Filho de Deus, e, e ele próprio disse que não ia revogar, mas sim cumprir a lei. E obviamente que a lei está plasmada naquilo que eram
os escritos sagrados do Antigo Testamento. Mas existem outros factos que nos permitem alcançar uma certa estabilidade, uma certa segurança no que diz respeito à confiabilidade das escrituras. Por exemplo, vejamos aqui algumas. Evidências arqueológicas e documentais. Eu antes disso gostava de só passar aqui para uma coisa, mas não, já lá vamos. Evidências arqueológicas e documentais. A Sagrada Escritura tem alguns livros chamados livros históricos, ou seja, livros que relatam hum, episódios históricos de Israel, como se fossem crónicas, como nós temos, por exemplo, o Fernão Lopes, em Portugal, também havia lá crónicas na altura. Por exemplo, o livro de Juízes, que é um livro que contém quase uma descrição histórica das dinastias da monarquia israelita, é um livro histórico. E obviamente que quando se fala de um evento histórico, nós temos que ter algumas evidências que comprovem que esses factos aconteceram, não é? Senão seriam puros mitos. E a verdade é que a escritura tem uma série de evidências arqueológicas, muitas mesmo, que são convenientemente esquecidas. Por exemplo, nós temos o mais interessante para mim, todos de longe, é o papiro de Ipaoer. E o papiro Ipaoer foi descoberto no Egito, encontrado acidentalmente no mercado, são coisas muito comuns. E é um papiro cuja a datação aparenta coincidir com a altura das pragas do Egito. E aquilo é um documento que tem que faz uma descrição desesperada de um egípcio relativamente àquilo que estava a acontecer. Uma série de pragas, no qual ele fala de que a praga está em todo o lado, há sangue, ahm, que a água está infestada, que enfim, que a morte rodeia o Egito, etc., que é muito parecida àquilo que vem na descrição bíblica das pragas do Egito, do céu não ter amanhecido, e nas Sagradas Escrituras falam de 3 noites de espessa escuridão, pronto, enfim. Esse é um documento, é uma fonte externa que valida um relato bíblico. Depois temos, por exemplo, as tumbas de Beni Hassan, que são tumbas encontradas, uh, se não estou em erro, agora não me estou a recordar bem, mas que foram encontradas também na zona do Egito, que descrevem dois povos. Descrevem os Ixos, que eram um povo da antiguidade pré-clássica, e descrevem os hebreus. Portanto, uma evidência de que os hebreus estiveram na cidade estiveram no Egito, viveram no Egito. Assim como, por exemplo, a estela de Menarptah, que é uma estela que, que enfatiza triunfos militares. E o que é que acontece? Ela faz referência ao nome de Israel, surge o nome de Israel. Segundo dizem, é a primeira vez que o nome Israel é escrito, seja onde for, se não estou em erro. Portanto, reparem bem, ainda existem pessoas, pseudo-historiadores, historiadores anticlericais, que têm a coragem de dizer que os judeus nunca estiveram em Israel. Desculpa, os judeus nunca estiveram no Egito. É extraordinário. Depois das imensas de, de descobertas de, de carros militares egípcios junto à praia de Nueiba, onde Moisés abriu as águas, que é exatamente isso que significa Nueiba, Moisés, águas abertas. Foram descobertas uma série de troços de carros militares egípcios, descobertas absolutamente fascinantes que também passaram ao lado e que, infelizmente, alguns membros de uma ala mais modernista da Igreja descuraram, dizendo que aquilo nada mais é do que uma feliz coincidência, do que uma feliz descoberta, que quem muito colabora para o conhecimento arqueológico, mas que para pouco serve para validar a Sagrada Escritura.
Temos, por exemplo, o selo de Baruch, também é uma personagem referida na escritura. Temos o tijolo de Nabucodonosor. Temos o reservatório de Siloé, de Israel, que Nosso Senhor falou nos Evangelhos. Temos uma série de provas arqueológicas que comprovam narrativas bíblicas. Depois, obviamente que que eu já falei já vai ao encontro aqui das figuras históricas. A Sagrada Escritura tem uma série de figuras históricas comprovadas. Herodes, Pôncio Pilatos, Nabucodonosor, Ciro II, eh, os quatro evangelistas, João Batista, Antíoco Epifânio, Nabucodonosor, não sei se já disse, mas enfim, tantas figuras históricas que são mencionadas nas Escrituras que comprovam que muitas das pessoas que viram os factos, David, Salomão, mas porque as pessoas que viram os factos viram pessoas de carne e osso, não são simplesmente lendas, são factos objetivos, são pessoas objetivas de carne e osso que existiram há muito tempo atrás. Depois, a originalidade do Evangelho. O Evangelho, que significa boas novas, é é, o, é a obra escrita mais, eu ia dizer bela, apesar de também ser a mais bela, mas é a mais singular na história da humanidade. Até aí nunca tinha existido uma figura que condensasse em si os valores divinos da misericórdia, do perdão, do amor, do apelo à conversão, ao arrependimento, da ajuda aos pobres, sejam pobres materiais, sejam pobres de espírito, do perdão de uma adúltera, de um homem que disse algo que nenhum filósofo em todo o seu conhecimento alguma vez disse, que é: venham até mim os oprimidos, porque serão consolados. Um homem que se declarou Deus e um homem que ressuscitou depois de ter sido humilhado por amor à humanidade. Isto é absolutamente singular. Não é uma réplica de mitos e de lendas pagãs. É singular. É Cristo. É o Senhor. A manifestação do pleno amor, da plena redenção da humanidade. Isto não é replicável por lado nenhum do mundo. Em nenhuma parte da história antiga, nem da história moderna. O cumprimento profético, a Sagrada Escritura tem centenas de profecias que se cumpriram. As, as profecias relacionadas ao nascimento de Cristo, mas também da sua paixão, nomeadamente de Isaías, a falar do homem que iria carregar as nossas iniquidades, que seria como um cordeiro levado para o matador, que estaria em silêncio, que sofreria pela condição humana. Tudo isso foi profetizado séculos antes. Portanto, eu acho uma profunda arrogância que o neo-ateísmo e o positivismo historiográfico reduz a isto a nada. E nós sabemos que não é nada. Outra coisa muito importante, em história, costuma haver uma regra. Quando passam 200 anos, sensivelmente, daquilo que é escrito com aquilo que aconteceu, ou seja, vamos supor que aconteceu uma coisa em 1800 e alguém decide escrever essa coisa por tradição oral, de coisas que foi ouvindo, zunzuns que foi ouvindo em 2000. Aquilo que essa pessoa escrever será considerada lenda. Porquê? Porque ele não foi, em primeiro lugar, testemunho ocular e as pessoas que viveram à luz dos factos também já faleceram todas. Ele também não podia ter feito nenhuma entrevistas no sentido de recolhimento de dados, de informações. Morreu tudo com as pessoas, exatamente com as pessoas, a menos que houvesse alguma coisa escrita, algumas evidências escritas, mas não havendo, sendo a cópia mais antiga, uma coisa feita 200 anos depois, aquilo é considerado lenda. E nós sabemos que a distância, aqui falando no Novo Testamento, entre os Evangelhos e a altura em que foram escritos pelos discípulos e por São Paulo, foi entre 30 a 100 anos. Portanto, só o facto
da destruição do Templo de Jerusalém em 70 não ter sido referido no Novo Testamento, comprova claramente que grande parte daquilo que foi escrito no Novo Testamento é anterior a 70. Portanto, se Nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou a 33, estamos a falar de 40 anos de distância. Portanto, muita gente ainda estava viva, muita gente ainda viu os factos, muita gente testemunhou as coisas, muita gente transmitiu as coisas e as pessoas tiveram contacto direto com os factos. E reparem numa coisa muito importante que está aqui neste ponto aqui, a sobriedade. Sobriedade, está aqui. Sobriedade. Sobriedade. Digam-me uma coisa. Vocês não consideram que o mais belo do Evangelho é exatamente toda a verdade ser contada de forma simples e direta? Muitas vezes Nosso Senhor é poético em algumas expressões. Quando fala, por exemplo, naquela questão do o vento não sabe para onde vai nem para onde sopra. Mas claramente que Nosso Senhor utiliza uma linguagem codificada para que a nossa pequena e diminuta compreensão humana possa alcançar as verdades eternas. E isso é feito com uma sobriedade belíssima. Não foram precisos arranjos, não foram precisos recursos estilísticos, metafóricos. E isso até em história é muito importante, porque normalmente diz quanto mais extravagante, quanto mais excêntrico for o texto, mais será menos credível será. Portanto, agora não me peçam para pedir sobriedade em livros da Bíblia que sejam livros poéticos, como o livro de Salmo, como os Salmos, por exemplo, ou como os livros proféticos, como o livro de Daniel, que fala lá em figuras mirabolantes, híbridas, que são codificações. Daniel não se propõe a escrever história, a escrever coisas objetivas. Mas quem escreveu os Evangelhos, de facto, estava a escrever coisas objetivas. Essa é a grande diferença. E é isto que eu queria dizer assim. Nós, no nosso estudo Bom Combate, que é um livro que vai abordar todas estas coisas, nós demos assim uma vista de olhos, não aprofundadamente, mas deu para perceber logo. No Islão, no islamismo, no hinduísmo e no budismo. Nós vimos alguns dos textos sagrados e o que é que nós notamos? Três coisas fundamentais. Primeira, não existe uma narrativa coerente, ou seja, aqueles livros, apesar de terem coisas belas, por exemplo, poeticamente, por exemplo, uh, em termos do conhecimento humano, etc., uh, é uma manta de retalhos de ensinamentos filosóficos e de poemas, ok? Nada mais do que isso. Não tem um princípio, meio e fim. Não tem nada que fala acerca no verdadeiro sentido das coisas, da origem do mundo, da humanidade, do cosmos, qual é o destino do homem, para onde é que ele vai, qual é o propósito do bom, qual é o propósito da bondade, qual é o propósito da moralidade, qual é o propósito da ritualização, da liturgia, nada disso é referido, com exceção eventualmente do islamismo, pelas suas características, pela sua natureza monoteísta. Depois tem muito pouca, ou seja, tem estes exageros poéticos, que é um segundo ponto, portanto, que retiram credibilidade às verdades ali expostas. E depois, ao contrário da escritura, tem pouquíssimas referências históricas, ok? Nomeadamente nomes de pessoas que de facto existiram, certo? Por isso, não me venham com aquela treta, aquela história de que, mas porque é que tu acreditas nisto e não acreditas na outra religião? Exatamente por isso. Porque o cristianismo é a única religião que consegue reunir tudo aquilo que acede à verdade. E as outras não. É tão simples quanto isso. Aqui vocês veem um quadro que nós fizemos, no qual nós provamos que o cristianismo, que depois condensa e anexa o Antigo Testamento, e o judaísmo no Antigo Testamento, reúne todos os requisitos para, para objetivamente ser a verdadeira religião.
fontes externas, profecias, arqueologia, razão no sentido do monoteísmo, que é a única, é a única cosmovisão coerente no mundo. E só para dizer uma coisa muito simples, por exemplo, o politeísmo anula por si só as próprias qualidades dos entes divinos, porque se existe um Deus do fogo ou se existe um Deus do amor, então nós temos que perceber se esse Deus do amor é amor em potência absoluta. Porque se for amor em potência absoluta, então o Deus do mar terá amor e o Deus do amor terá o poder das águas. Ou seja, o politeísmo anula-se a si mesmo. O politeísmo subtrai os deuses, humaniza-os, inclusivamente. Nem sequer mantém um certo distanciamento. São religiões antropocêntricas, no fundo. Que é aquilo que não acontece nas religiões monoteístas. E depois temos que ver o que é que o islamismo, por exemplo, a distância dos factos dos escritos de Maomé e dos primeiros livros e das cópias mais antigas dos escritos do Corão são a distância é muito maior do que o cristianismo, por exemplo. Eu penso que até são séculos, agora não me recordo, mas penso que são séculos. Portanto, isso diz logo tudo, não é? Profecias islâmicas, não há profecias islâmicas que se cumpriram na realidade. Não há milagres islâmicos, nós não testemunhamos milagres islâmicos pelo mundo, como acontece no cristianismo, corpos incorruptos, milagres eucarísticos, conversões, aparições. É verdade ou não é verdade? Mas estas coisas todas começaram a ser questionadas a partir do momento que a ordem maçónica se apoderou do mundo, até hoje, com o advento do iluminismo, e os frutos da maçonaria, do positivismo, o naturalismo, o ceticismo e o anticlericalismo, no qual se define o primado das realidades materiais, daquilo que é material, daquilo que é tangível, daquilo que está cercado dos nossos sentidos, porque tudo aquilo que excede o natural é superstição, é mentira, é uma fábula. Portanto, eles consideram que a Sagrada Escritura é um conjunto de lendas, de retalhos, é um manto de retalhos de lendas e superstições. Mas se isso fosse verdade, nós teríamos que concluir também que não há evidências históricas, documentais, arqueológicas, de fontes externas, de grandes mudanças sociais muito rápidas, como foi o crescimento do cristianismo na Ásia Menor, no norte da África, depois na Europa. E nós sabemos que isso não aconteceu. E o que é que normalmente estes ateus iluministas, que isto é tudo escola do iluminismo, que foi o maior flagelo da história da humanidade, a par da Revolução Francesa, que foi tudo junto, iluminismo, liberalismo, Revolução Francesa, por alguma razão os papas combatiam esta porcaria. Todos eles. Portanto, vamos. Como é que eles apontam estas contradições bíblicas? Tiram passagens fora do contexto, desconsideram recursos estilísticos, a natureza linguística ou narrativas não lineares e alegam erros científicos. Mas eles esquecem-se de uma coisa: a Bíblia não tem livros análogos naquilo que são os seus propósitos. Nós temos livros históricos, que eu já falei, por exemplo, os livros dos juízes, temos livros poéticos, como os Salmos, temos livros proféticos, como o livro de Daniel. E agora vou só pegar aqui em 4 exemplos para nós desmontarmos como é que funciona este argumentário neo-ateu. Ló era irmão de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Nós encontramos isto tudo num site chamado ceticismo.net, que tudo o que faz é atacar, destruir e difamar o cristianismo. Porquê é que Ló era irmão de Abraão? Porque o judaísmo sempre teve como referência a expressão irmão
para alguém com quem partilhasse uma irmandade em Deus, filhos de Deus, irmãos, e porque eram filhos nacionais também, filhos de Abraão, certo? Portanto, é perfeitamente natural nós até vermos em várias passagens na Bíblia esposas e maridos a tratarem-se mutuamente por irmãos. São irmãos em Abraão, são irmãos em Deus. E apresentam-me uma porcaria destas como um exemplo de uma contradição bíblica. Pronto, não é preciso ver mais nada. Josué destruiu totalmente os habitantes de Dabir. Depois, os habitantes de Dabir ainda existem. Josué, para quem não sabe, foi o sucessor de Moisés na missão de levar os judeus, os israelitas, para a terra de Canaã. Isto é, obviamente, um recurso estilístico. Isto é, obviamente, uma hipérbole. Josué, quando diz que destruiu totalmente os habitantes de Dabir, está, obviamente, a invocar uma uma grande vitória militar, mas que acrescenta muito ênfase, porque foi uma vitória retumbante. Mas obviamente que Josué não liquidou todos os habitantes de David. Por isso, os habitantes de David continuam a existir. Da mesma forma que nós, por exemplo, se nós tivermos uma. Agora vou ser romântico. Se nós tivermos uma namorada pela qual estamos muito apaixonados e na nossa ingenuidade nós vamos lhe dizer o nosso amor vai durar para sempre, o que é que nós estamos a fazer? Nós não estamos em consciência a acreditar naquilo. Nós estamos a usar uma hipérbole para enfatizar algo que é muito forte ou algo que é muito grande, muito grandioso. E foi isso que aconteceu, tão simples quanto isso. Nós até posso dar outra analogia no futebol. Nós vimos um tipo a fazer uma entrada para cartão vermelho e o homem fica lesionado, nós vamos dizer o, o homem ia matando o jogador. Ou ia, é um ênfase a uma coisa de facto muito gráfica ou muito forte. Esta aqui nem vou ver, vou só ver esta. Não temos que amar a Deus, nós temos que amar a Deus, nós temos que temer a Deus. É assim, eu quero dizer, estas contradições estão absolutamente todas nesse tal site ceticismo.net. E o engraçado é que eles sinalizam grande capacidade intelectual. Eles acham mesmo que estão a enterrar um, a palavra de Deus, com 2000 anos de tradição assegurado pela Igreja, com estas frasezinhas. O que é temer a Deus? Temer a Deus é obedecê-lo, é reverenciá-lo, é adorá-lo, é reconhecer a nossa pequenez humana perante o nosso Criador. E obedecer é uma forma de amar. Obedecer é uma forma de amor, sobretudo quando estamos a falar da relação do homem com Deus. Não existe absolutamente nada de contraditório entre temer a Deus e amar a Deus. Nós, quando éramos crianças, nós, de certo modo, tínhamos algum temor aos nossos pais. Um temor saudável. Os nossos pais mereciam obediência, como é a lei natural das coisas. E tínhamos que prestar contas aos nossos pais quando cometíamos erros. E temíamos por isso. Mas isso não eliminava o nosso amor pelos nossos pais, nem os nossos pais deixavam-nos amar por causa disso. Portanto, como vocês veem, este tipo de informação é proliferada pelas redes sociais e pela internet. Coisas absolutamente frágeis, fraquinhas, que enganam muitas mentes e levam pessoas, arrastam pessoas para um ateísmo absolutamente infundado. E utilizam exemplos destes, como vejam as contradições. Uma coisa que
Nós conseguimos refutar aqui em 3 minutos e qualquer pessoa com o mínimo de inteligência consegue lá chegar. E por fim, outro tipo de contradições apontadas, científicas, algumas geográficas, outras morais, segundo eles. Só que eles não percebem que a inerrância bíblica diz respeito, acima de tudo, em questões ligadas à salvação do homem. Ahm, se Abraão, se tivesse escrito na Bíblia que Abraão se referiu erradamente ao nome de um determinado animal, isso não elimina hum, a inerrância bíblica. Não é aí que está o fundamento da inerrância. Está, isso sim, em questões ligadas à moral e à salvação do homem. Apesar da Bíblia ter passagens com que validam, por exemplo, coisas científicas, como por exemplo a questão do, do, no princípio, quando, por exemplo, no prólogo de São João, no princípio havia o verbo, etc. Essa ideia do princípio só por si já é uma, uma evidência científica correta, porque efetivamente o universo não era eterno, não é eterno, como muitos cientistas comunistas e ateus acreditavam, e efetivamente teve um início. Portanto, a cosmologia bíblica está certa. E há muitos outros exemplos, eu agora é que não me estou a recordar. Mas mesmo que fosse, e daí, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, não é um manual de ciências, nem é um manual de história, apesar de ter muitos factos históricos. Tão simples quanto isso. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para vós, para os nossos simpatizantes e sócios. Desejo-vos uma noite santa e descansada. Não se esqueçam de se fazerem nós sócios. Viva Cristo Rei, viva Portugal, viva a Associação Esquinas.